Olá, boa noite. Chegando aqui, estamos informando. O pessoal acho que vai estar começando a entrar agora. Olá, Lídia. Ok, áudio? Perfeito, obrigada. Mário Ezequiel já me mandou uma perguntinha se estamos ok. Estamos aqui. Olá, Mário. Mário tá chegando. Celina, me ouve bem? Olá, sim, te escuto. Deixa eu só ajeitar aqui para. Dani Souza chegando. Olá, boa noite. Ana, Mucai, Rita de Cássia, pessoal começando a chegar. Vamos esperar o pessoal entrar. Como é que você está, Mário? Tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. A correria de sempre, por incrível que pareça, trabalhando mais. Aquilo que a gente falou da última vez, estamos trabalhando mais do que antes Não dessa mudou. Mas situação. eu estava numa reunião agora, né, com um escritório de advocacia, um jurídico, era um call do projeto de seguros que a gente aqui na Fora Legal tem com a Lockton, acho que você acompanhou isso, né, nas reuniões de conselho lá nas últimas reuniões. E estávamos falando que assim, obrigada, já deu, maravilhoso, nos adaptamos, foi legal, mudamos muito os imprints, mas agora está na hora de começar a se relacionar, que está sentindo saudade já, né? O duro que eu não sei se isso volta rápido ou não. Eu queria ser mais, ter mais Otimista. esperança disso, mas do jeito que estou vendo as coisas acontecerem, talvez nem no dia 11 aí, que é aqui para nós de São Paulo, é a perspectiva de voltar, a gente volta. Vamos torcer que sim, mas estou meio com a barba de molho, literalmente, para poder ficar atento a essas mudanças. Na verdade, assim, eu não sei você, eu acho que a gente é felizado pela atividade que a gente tem, que a gente consegue ainda atuar de maneira remota, com uma certa facilidade, vamos dizer assim, o que a gente presta. Obviamente tem alguma perda por não ser presencial, mas ainda é possível, diferente de alguns segmentos que têm uma dificuldade muito maior, ou segmento ou pessoas em condições talvez um pouco mais difíceis de utilizar esses recursos. De uma certa forma, me adaptei bem, eu não posso reclamar, não. Eu me adaptei bem, até porque eu já usava um pouco essas ferramentas e sempre fui muito favorável a elas, seja por acreditar nessa tendência, já há alguns anos eu venho falando isso. Aliás, as pessoas têm sido muito mais refratárias que eu já abordava esse tipo de contato via home office, ou via ferramentas eletrônicas. Então, assim, não tive dificuldade em me ajustar a elas e estou lidando com razoável tranquilidade. Mas, de fato, o contato presencial, para algumas situações, é importante. Agora, eu acredito muito que isso veio para ficar. Não nessa quantidade que a gente está vivenciando agora, eu acho que agora está realmente praticamente todo mundo em home office, mas eu acredito que isso, parte significativa, o mercado vai absorver e vai conviver com isso. É uma nova realidade imposta de uma maneira forçada, mas o que eu observo conversando com algumas pessoas, que as pessoas estão falando, pô, que legal, funciona. Eu também eu vou te dizer que eu tive uma curva aí, a curva da maturidade psicológica dos novos contextos que nos são dados, ou nesse caso, não são impostos pela vida, né? Um momento primeiro de muita dor, muita dificuldade, meu Deus, como vai ser isso? Ficar trancado em casa para trabalhar, sem sair para trabalhar, né? É uma mudança de mentalidade bem complicada. Hoje eu estou totalmente adaptada, assim, é muito curioso ver como a gente vai se adequando, né? Aquele livro, né, O Poder do Hábito, e eu há muitos anos sigo alguns mentores, assim, algumas pessoas que falam, né? Tem uma tese na psicologia que fala que não há nada que você não reproduza por 21 dias consecutivos que você não tenha a capacidade de se adequar. E essa é uma prática real do que é se adaptar a um novo contexto e a necessidade que ele nos impõe.
Então, hoje eu estou adaptada, estou produzindo, estou fazendo exatamente tudo como fazia 40 dias atrás. Apesar de toda a dor das primeiras 2 semanas, talvez uma terceira, mas agora também deslanchou. E daí é o que você falou, você começa até a rever algumas coisas do tipo, nossa, como você ganha em algumas perspectivas de logística, de tempo de trânsito, de tantas coisas. Ainda que a nossa atividade já nos desse essa possibilidade, como você falou, eu acho que a gente já fazia muito isso, a nossa atividade permitia isso, mas agora isso tomou uma dimensão muito, muito grande na vida da gente. Eu falo isso porque eu vejo a minha filha o dia todo. Eu acompanho as coisas que acontecem na vida dela, no dia a dia dela, muito mais. Quer dizer, muito mais não, nem se compara com o que era no passado. E daí é uma mudança efetiva que vai ocorrer na cultura e no dia a dia de todos nós, porque agora acessamos um outro modelo que não acessávamos, que não tínhamos noção do que era, e invariavelmente não vamos voltar a ter a vida que tínhamos no passado. E aí, como é que vai ser a nova agora, depois disso? A gente não sabe. Vai ser tudo uma experiência e uma disposição nossa de conhecer esse novo formato, né? Eu acho que muda a intensidade, aquilo que a gente estava falando, acho que agora vai ser mais intenso, até porque algumas pessoas que eram refratárias estão diminuindo, digamos, essa aversão. Um exemplo clássico é o seguinte: toda vez, como eu sou sozinho na minha consultoria, hoje, mas a ideia é que isso mude, vai mudar em pouco tempo, até porque tem umas surpresas vindo por aí, mas eu vou guardar como surpresa. A gente gosta de spoiler, depois conta. Só spoilers. Clientes potenciais que me ligavam e falavam assim, ok, então vamos para me conhecer, vamos marcar uma reunião por Skype. Boa parte, eu arrisco dizer que a maioria, não, eu queria que você viesse ao meu escritório. Então eu ia. E muitas vezes, você sabe como é que é? Esses próximos, que 80% não viram nada. Assim. Então, assim, eu acho importante essa energia, porque não viram agora, mas viram lá na frente. Mas se São Paulo, aquilo que é. Mas o pessoal que não é de São Paulo, eventualmente, o tempo de locomoção, de você ir até lá, fazer uma reunião de meia hora, 1 hora e voltar, enquanto que poderia ser feito por Skype ou por alguma outra ferramenta de videoconferência, hoje você consegue fazer isso, você agiliza muito mais. Então, aquelas pessoas que eram refratárias a isso, estão vindo, de repente é legal, isso funciona. Sim. Vamos agilizar esse tipo. Seus que, de repente, de outros estados queriam que o teu modelo de negócios fosse implementado de forma presencial e o custo disso inviabilizava o projeto. E agora ele percebeu que não precisa ter esse custo de logística, dá para fazer acontecer nesse modelo. Ou seja, você viabiliza um processo, às vezes, de consultoria para um escritório que está fora de São Paulo, num custo muito menor, porque você não envolve a necessidade, a obrigatoriedade de estar sempre lá em todas as reuniões presenciais, enfim, né? Exatamente. E o tema nosso hoje, que é planejamento, né? Planejamento estratégico e cultura, que eu acho que esse momento que a gente está vivendo é bastante propício para a gente pensar isso, pensar em o dia a dia, quer dizer, desde o planejamento na pessoa física, né? E é comum a gente observar muitas pessoas fazem planejamento sem ter noção do que estão fazendo, fazem intuitivamente, sem saber, por exemplo, que existem recursos metodológicos para fazer isso, que traz mais resultado, que traz mais retorno. Outros não fazem, desconhecem isso, ou não reconhecem a necessidade de fazer isso. E o que eu falei, mesmo na pessoa física, a gente planejar a nossa carreira, planejar a nossa vida, quando você faz isso com bastante cuidado, a chance de que você obtenha sucesso ao longo da sua vida é muito maior do que não fazer nada. O famoso deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando você tem um certo pragmatismo de organizar a sua vida e saber que o planejamento está sujeito a mudanças. Então, pegar o exemplo agora. Aqueles que fizeram planejamento, eu arrisco dizer que ninguém, sem nenhum medo de errar, ninguém tinha no seu planejamento uma catástrofe ou algo como esse. Então, e independentemente disso, a gente sempre tem alguns movimentos que são imprevisíveis. Uns com maior peso, esse agora de um peso absurdo, né? Outros menores, alguns impactos menores que a gente não consegue prever no planejamento. Mas ajustar um planejamento frente a essas mudanças é muito mais fácil do que não tê-los, porque nem sempre você precisa mudá-lo radicalmente. Então, você se organizar e ter um planejamento para a sua vida, aqui no caso, vamos falar um pouco mais sobre a sua sociedade de advogado, seu escritório, e muito vai ajudar
para você ter, digamos, melhores resultados. E eu costumo dizer que das ferramentas de gestão, o planejamento estratégico é talvez a ferramenta mais importante. Por quê? Porque, na verdade, o planejamento estratégico é a definição, de uma maneira bastante simplista, o que eu quero ser, o que a minha sociedade quer ser. Eu quero ser um grande escritório, um escritório pequeno, eu quero ter abrangência nacional, eu quero ter abrangência local, eu quero atuar no contencioso de volume, eu quero atuar no consultivo, eu quero fazer tributário, eu quero fazer societário, eu quero fazer tudo, eu quero ser full service. Enfim, é uma definição do que eu quero para a sociedade. De novo, não tem certo ou errado, né? Eu preciso encontrar o que eu quero ser. O mercado sinaliza que existe oportunidade para diferentes escritórios, diferentes formatos, né? Mas é importante eu saber o que eu quero. Eu costumo dizer, quando eu tenho um planejamento estratégico bem desenhado, é como se fosse o guarda-chuva. Todos os demais planejamentos, se alinhados com a estratégia, eu aumento consideravelmente a chance de ter sucesso. Eu aumento consideravelmente a chance de não perder dinheiro e não perder investimento. Então, se eu tenho que fazer um planejamento de marketing, se eu tenho uma estratégia, se eu sei o que eu quero ser, para onde eu vou canalizar os meus recursos no meu planejamento de marketing nessa direção. Eu evito de jogar dinheiro fora em ações que não estão comungando com a minha estratégia. E depois, ao longo aqui do bate-papo, eu posso dar mais alguns exemplos em relação a isso. A ideia é tangibilizar mesmo a minha fala, dar alguns exemplos. Mas, de exemplo de marketing, isso vale para RH. Eu saber na minha estratégia, o profissional que eu quero ter, o tipo de profissional, o plano de carreira que eu vou construir. Área de TI, que tipo de aplicativos, que tipo de ferramenta, que tipo de software eu devo utilizar para me ajustar àquilo que eu quero ser. Então, assim, ter uma estratégia é fundamental. E para construí-las, existem várias ferramentas, várias metodologias que podem auxiliar nisso. Muitas vezes as pessoas pensam que basta ser intuitivo. O risco que se tem nisso é que nem todo mundo tem boa intuição, né? Então, assim, você às vezes quer acreditar na sua intuição, mas se você... Essa é uma pergunta que eu queria fazer até antes de você falar de ferramentas. Você, como consultor que viveu dentro de grandes escritórios por muito tempo, você vê resistência dos advogados na construção de um planejamento estratégico? Como é que você vê isso do ponto de vista dessa cultura de resistir a planejar, na condução e na construção dele? Eu acho que sim. Eu acho que isso vem diminuindo muito. Lá atrás, né, quando eu entrei nesse mercado, e para quem não me conhece, eu estou nesse mercado há 20 anos, eu me aproximei da área de gestão de advocacia quando eu fui para o Matos Filho, onde eu fiquei por mais de 16 anos, e eu fui para o Matos Filho em 2000, estamos falando de 20 anos atrás. A minha experiência anterior sempre tinha sido em multinacionais, prestação de serviço para multinacionais. E nessas multinacionais, obviamente, o planejamento já fazia parte da rotina. Quando eu vinha para o escritório, até foi o primeiro passo convencê-los da importância disso. E depois, ao longo desse tempo, agora como consultor também, muitas vezes convencer a necessidade. O que eu observo, muitas vezes, que o escritório vem com um problema, ou com uma dúvida, ou com uma necessidade de consultoria, e que eu vejo que talvez ter uma estratégia, desenhar primeiro um planejamento estratégico, é mais salutar, é mais saudável do que atacar aquele problema. E, felizmente, tenho tido sucesso e muito convencer em boa parte deles, não primeiro fazer um planejamento estratégico, já que você não tem, porque dependendo disso vai ser ação. Então, por exemplo, tem escritórios que vêm para eu pedindo para construir um modelo de remuneração de sócios. Às vezes, ter uma estratégia ajuda na definição de que sociedade que eu quero e qual é o modelo. Ou um plano de carreira, mesma coisa. Se eu sei o que eu quero, que tipo de estrutura de carreira eu devo construir, ajustado com a minha estratégia. Agora vem diminuindo, então, mas ainda há resistência, né? Eu tenho uma história engraçada. E não é coisa para escritório grande, de grande porte ou de médio porte, médio grande porte. Isso é para todo mundo, né? Qualquer escritório pequeno com planejamento estratégico dá para tem que se trabalhar, tem que ter esse foco, né? A importância disso. Eu acho que hoje os grandes escritórios, não posso afirmar com segurança porque eu não os conheço todos, mas eu diria que todos têm planejamento estratégico. Os médios, boa parte dos médios também tem, mas alguns médios ainda não têm e os menores não têm. Ou boa parte não tem. Então, isso tem sido, agora tem aumentado, principalmente em momentos como esse, momentos de crise, que as pessoas observam que não ter uma estratégia, não ter o norte, isso prejudica muito. Mas lá atrás, experiências que eu tive, eu ia contar um case que eu acho que retrata bem isso e acaba sendo um pouco engraçado, não digo trágico, mas não é tão engraçado assim se a gente for pensar o conceito.
abordando ou trabalhando um planejamento estratégico. Muitas vezes são reuniões com todos os sócios durante o dia inteiro, às vezes mais de um dia. E aí, no meio de uma discussão, o sócio fala, gente, pô, estamos perdendo tempo aqui, eu preciso trabalhar. E aí eu dou risada para você, cara, isso é trabalho. Desenhar a estratégia do seu escritório é trabalho. Você, como sócio, é um empresário. Você tem um business, você tem um negócio. Portanto, dedicar parte do seu tempo a pensar o que você quer, isso é trabalho. Muitas vezes, na cabeça do sócio, trabalhar é advogar. Exato. Cumprir prazo, é fazer contrato, é só a parte de operação jurídica, né? Exatamente. É também. Agora, claro. ele não pode esquecer que, enquanto sócio, ele tem uma empresa, ele tem um negócio, ele tem um business, onde ele tem um capital investido. Portanto, pensar na sociedade como dono, como proprietário, como sócio, e, portanto, planejá-la é trabalho. E claro. Um trabalho extremamente importante. Porque uma estratégia mal feita... Eu estou lado porque eu estou respondendo perguntas, tá, meu querido? Só para deixar isso claro que eu estou aqui com você, estou aqui no computador respondendo e respondendo algumas dúvidas. Não, fica tranquila. Então, esse papel do advogado, enquanto sócio, pensando na sua sociedade e, portanto, planejando-a, é fundamental para ter resultados positivos. Muitas vezes, eu já presenciei isso, escritórios com excelentes profissionais técnicos, excelentes advogados, que quebram. Basicamente porque não tem gestão. Tecnicamente, na área do direito, são profissionais extremamente competentes, mas quebram porque não tem planejamento, muitas vezes direciona o escritório por um caminho onde o mercado está saindo, não administram ou não gerem os seus recursos, sejam eles os financeiros, os humanos, né, de maneira correta, de maneira adequada, e acabam quebrando. Então, a estratégia ajuda muito nisso. Então, dedicar tempo para pensar no seu escritório como organização, para desenhar uma estratégia, é trabalho, sim. É muito importante que as pessoas tenham essa consciência. E aí, para ajudá-los, ou seja, uma parte é intuitiva, é verdade, mas aquilo que eu mencionei há pouco atrás, nem todo mundo tem boa intuição. Então, como é que eu soluciono isso? Óbvio que tem metodologias, tem várias metodologias no mercado ajudando os escritórios, a sociedade, não só o escritório, mas todas as sociedades, a desenhar, a construir a sua estratégia. E eu costumo usar, eu me familiarizo bem e acho bem interessante duas metodologias, as quais, inclusive, quero tratar um pouco aqui como exemplo, até para tangibilizar minha fala e dar alguns exemplos mais pragmáticos de como fazer isso. Um deles é o SWOT, né, a matriz do SWOT, que é de conhecimento de muitos aí. É uma matriz onde, de uma certa forma, eu vou estar olhando para dentro da minha sociedade, para o meu escritório, e tentando identificar forças, naquilo que eu realmente sou bom. Um olhar sincero, um olhar crítico, naquilo que, de fato, eu me reconheço com competência, com habilidade, onde eu posso ir ao mercado sem medo da concorrência, que eu posso competir. Habilidades técnicas, ou seja, eu sou muito bom em tributário, eu sou muito bom em penal, eu sou muito bom nisso, naquilo. Eu conheço o mercado de óleo e gás, eu conheço o mercado automobilístico, eu conheço o mercado de seguros, enfim. Então, eu conheço alguns mercados, eu tenho domínio disso, eu conheço algumas matérias jurídicas nas quais eu domino. E não só do ponto de vista, quando a gente olha a força, não só olhar o aspecto jurídico, mas também, muitas vezes, o aspecto administrativo operacional. Eu sou muito forte, por exemplo, nos sistemas que eu tenho, acompanhamento de processos, eu tenho uma estrutura que me dá um suporte, uma gestão muito boa, que inclusive contribui para o meu cliente. Eu tenho um fluxo de trabalho que é extremamente produtivo. Eu sou competitivo no mercado, meu preço é bastante competitivo. Ou seja, existe uma série de forças onde eu posso identificá-las e reconhecê-las que me dão a certeza e a segurança de competir nesse mercado. A contrapartida disso, e é um olhar sincero também, muitas vezes é mais difícil esse exercício, não para todos, mas para alguns, que é olhar as fraquezas. De fato, fazer um reconhecimento daquilo que eu não sou tão bom. Então, ou uma prática jurídica, ou uma habilidade, ou um mercado que eu desconheço. Porque a hora que eu tomo contato com as minhas fraquezas, eu tenho a possibilidade, primeiro, de não correr o risco de expor a sociedade ao mercado, entregando um trabalho de não qualidade, de não excelência,
que pode, inclusive, comprometer aquele outro trabalho no qual eu sou excelente. Sabedor disso, eu tenho alguns caminhos. Ou não vou entrar nessa área, porque não é de meu interesse, não é da minha estratégia, pode não ser da minha estratégia. Ou, se é, e eu tenho conhecimento que, de fato, eu não a domino, eu não conheço, eu investir para que eu possa dominá-la. Seja treinando, eventualmente, a equipe, seja trazendo para o escritório profissionais habilitados, qualificados para aquilo. Se não é exatamente na esfera técnica, mas pode ser na esfera operacional. Então, organizar o escritório do ponto de vista de ter uma estrutura que essas duas frentes é um olhar interno. Eu olho para mim, eu olho para a minha sociedade e vejo no que eu realmente sou bom, quais são as minhas forças e aquilo que eu não sou bom, as minhas habilidades, as quais eu não as possuo. E aí eu vou tratar isso, eu vou entender e vou trabalhar isso. Essa mesma análise é um olhar para fora. Então, aí é uma outra forma de eu olhar. Eu vou olhar para o mercado e vou tentar identificar oportunidades. Onde estão as oportunidades? Agora, por exemplo, o Covid-19, o coronavírus, está nos trazendo uma série de reflexões e a gente consegue observar, já passado algumas semanas, de oportunidades que estão surgindo e agentes do mercado aproveitando essas oportunidades. Tem risco? Tem muito, tem algumas ameaças, a gente vai falar um pouco sobre elas, mas está cheio de oportunidades aí, né? Em vários campos, em vários segmentos. Na área do direito não é diferente. A gente observa também que esse evento tem provocado, tem trazido oportunidades para que o advogado, né, para que história e advocacias possam aproveitá-las, dando suporte a seus clientes, ou eventualmente aqueles que não são clientes que podem ser. Então, para citar algumas, a gente falou da área trabalhista em função do home office, as implicações que isso tem, a área de compliance, eu tenho mencionado, para várias empresas estão sendo convidadas a fazer doação. Como é que eu posso fazer doações, entregar sem que isso possa aparecer uma forma de comprar ou de ter uma ação, talvez, que crie problemas de compliance? Eu lembro que lá atrás, há muito tempo atrás, era comum empresas, final de ano, darem brindes, né? Darem presentes. Hoje, essa é uma prática que já foi praticamente abolida, porque isso pode gerar, digamos, uma desconfiança de que eu estou comprando, que eu estou fazendo isso. São várias regras de compliance hoje, proíbe isso. Como é que eu faço isso? De acordo, né? E políticas de acordo, porque é um momento interessante para fazer. Em momentos de crise é quando as pessoas estão mais abertas para negociar, abrir mão, né, de partes daquilo que acreditam que tem direito. E por que não advogar ser um agente de solução nesse aspecto contencioso, junto dos seus clientes, junto das empresas que ele atende, oferecer isso como uma solução, como uma oportunidade aí de negociações, né, para redução de passivos contenciosos. Aí, por exemplo, você tem duas frentes importantes. Uma é, eventualmente, ir lá no campo consultivo e me prevenir, me precaver para não correr o risco, para não ter um litígio à frente. Então, como é que eu posso rever os meus contratos? Como é que eu posso fazer novos acordos, novos pactos, de maneira que eu esteja resguardado em relação a isso? Isso vai fazer com que eu evite um contencioso, um passivo à frente. O outro é a parte do próprio contencioso, eventualmente contratos mal feitos ou não previstos, certas coisas, agora estão tendo que ser descumpridos, porque muitas vezes a organização não tem condições de cumprir, né? Como é que eu posso mitigar esses riscos? E o escritório de advocacia, o advogado pode auxiliar muito nisso. Então, veja que tem várias frentes que essa situação oferece, né? Ao mesmo tempo, as ameaças. Está falando, olhando para fora, além das oportunidades, tem as ameaças. Quais são os riscos que isso pode impactar a minha sociedade? E aí, tomar os devidos cuidados, de novo, para tentar mitigar esses problemas, essas ameaças, como é que eu posso evitá-las, de que forma eu devo me prevenir e me organizar para isso. Então, a ferramenta SWOT é basicamente essa, de uma maneira bastante simplista. A ideia é que não é complicar, porque muitas vezes não há necessidade de complicar. Às vezes, a objetividade, a análise talvez mais pragmática e mais simples traz resultados mais significativos, dependendo do tamanho do escritório, dependendo da complexidade. Então, resumindo, é um olhar para dentro,
onde eu vou identificar as minhas forças e as minhas fraquezas. É um olhar para fora, onde eu vou identificar aonde estão as oportunidades para que eu possa aproveitá-las e aonde estão as ameaças. Parece simples, e de fato é, mas o importante é quem vai trabalhar com isso se dedicar a isso. Né? Se é um escritório com vários sócios, envolver todos para essa discussão. Muitas vezes a contribuição de um agrega ao outro. Ter pessoas qualificadas para ajudá-los nisso. Às vezes a própria cidade maiores tem alguém dentro na área de planejamento, ou na área de recursos humanos, ou em alguma área que domina essa técnica e pode auxiliar. Em alguns casos, em algumas organizações onde não tem esse recurso, buscar no mercado. Então, tem vários tipos de consultorias que podem ajudar de diferentes tamanhos, diferentes características, e aí cada escritório deve buscar aquela que melhor se adapta à sua realidade, para ajudá-lo na construção disso. Volto a insistir, uma boa estratégia, um bom planejamento, alinhado às demais ações, fará com que você não jogue dinheiro fora, ou seja, não faça investimento em ações e iniciativas que estejam desalinhadas com a sua estratégia, trazendo maiores resultados. A outra ferramenta que eu gosto muito e uso, também muitas pessoas já estão acostumadas com ela, que é o Canvas. Né? Então, o modelo Canvas, que também utiliza e traz algumas reflexões. O software é mais antigo, muita gente conhece. O Canvas é mais recente, mas não é tão recente assim. Vários mercados e vários segmentos e áreas jurídicas, escritórios já vêm utilizando isso há algum tempo, onde são 9 questionamentos ou 9 perguntas em que eu devo respondê-las para ajudar. Veja que, na verdade, essas ferramentas, elas são, da mesma forma que é o consultor, elas são provocativas, né? Elas buscam trazer a sociedade, os sócios, a uma reflexão. Que no final, quando você consolida, você compõe isso, você tem a estratégia desenhada, a estratégia definida. A estratégia sempre vai ser e tem que ser construída pelos sócios, por aqueles que lá estão. O consultor, essas ferramentas estão ali única e exclusivamente para auxiliar. Um consultor, alguém de fora, jamais pode desenhar uma estratégia para o escritório. Você vai ser isso. Não. Os sócios que têm que identificar o que eles querem. Essas ferramentas são metodologias, são práticas que ajudam a reflexão. Então, quando a gente vai para o Canvas, por exemplo, uma das perguntas é segmento de mercado. Para quem eu crio valor? Que segmento de mercado eu tenho que atuar? Então, é um olhar para isso, porque boa parte dos escritórios não atua em todos os mercados. Eu, sabedor de qual o segmento que eu tenho, eu vou focar a minha energia, eu vou direcionar as minhas ações para atingir esse mercado. Ao mesmo tempo, vou entendê-lo melhor. Quanto mais eu conhecê-lo, melhor será a minha entrega, mais fácil será identificar e encontrar soluções para problemas corriqueiros desse mercado. Uma outra pergunta é proposta de valor. Que valor queremos entregar? O que eu vou entregar? Né? Quando eu vou oferecer ao mercado, o que o meu escritório está oferecendo? Quais são as áreas que eu atuo? Quais são as soluções que eu tenho para o meu cliente? Então, de novo, ter consciência disso, entender que tipo de solução, que tipo de valor eu quero entregar ao meu cliente, ao mercado, ajuda você a se organizar e, mais do que isso, a você se apresentar ao mercado. Então, aquele escritório que é full service, que faz tudo, vale parar para prestar atenção que são várias pessoas fazendo. Então, você tem aquele advogado que faz tudo, dificilmente hoje, com o grau de complexidade do meio jurídico, é praticamente impossível ele ser bom em tudo. Então, na verdade, você acaba não tendo muito foco. Né? Se você lateraliza, tudo que você lateraliza, essa é uma premissa que a gente usa muito aqui na Folha Legal no âmbito da tecnologia, né? Se você quer alguma tecnologia que faça tudo, você não está escolhendo direito e está fugindo daquilo que é o objetivo hoje, que é ter tecnologias profundas, mais verticalizadas do ponto de vista de profundidade de inteligência do que lateralizadas. Acho que isso serve para todas as premissas aí quando se fala em planejamento hoje, né? Sem dúvida. Então, você ter consciência disso, eu costumo dizer também assim, quando você define uma estratégia, um norte, o que você quer ser, ao mesmo tempo que você tem essa definição, você tem outra definição tão importante quanto, muitas vezes até mais, que é o que eu não quero ser. Então, se eu quero ir para o norte, eu não quero ir para o sul.
Se eu quero ir para determinado lugar, eu não quero ir para o outro. Se eu quero ir para determinado lugar usando um veículo, usando uma forma, eu não quero ir pelo outro. Sim. E isso é muito importante. Como exemplo, eu dou o seguinte, e às vezes o não saber ou não ter a estratégia faz com que você comece a dar tiro para tudo quanto é lado. Você não faz nada bem feito e você dispersa o investimento. Dispersa esse investimento de atenção, de foco, de energia, o financeiro. Então, por exemplo, se eu quero fazer um escritório de consultivo, eu não quero ser de contencioso, eu não quero fazer contencioso de volume. Eu vou fazer contencioso, por exemplo, de alto valor agregado, um contencioso mais qualificado. Eu estou dizendo, se é essa a minha estratégia, se é meramente um exemplo didático, não que seja isso, mas é menos para tangibilizar a minha fala. Se eu falo isso, eu estou dizendo assim, eu não quero fazer contencioso de volume. Saber disso ajuda muito quando alguém bater a sua porta com um caso de 20 mil processos e que você olha o tamanho do cheque e fala, gente, eu vou pegar isso aí. E pega. Só que você não está preparado. Não, mas agora assim, eu alugo um espaço, eu contrato pessoas. Esquece que não é tão simples. Muitas vezes você não tem o conhecimento operacional de tamanho e volume. Isso demanda investimento, por exemplo, hoje em robotização, em uma série de coisas. Sofri essa dor na prática na vida 10 anos atrás, assim. Tenho uma experiência pessoal nisso. Você vai aceitar isso, vai fazer mal feito, né? E vai deixar de fazer bem feito aquilo que você fazia já antes. Eu praticamente um tiro nos dois pés. Porque você deixa de entregar o que você sempre tentou fazer com qualidade e deixa de entregar com qualidade aquilo que você fazia bem. Então, se eu sei que eu não quero fazer isso, eu costumo dizer, resistir ao canto da sereia. Por maior que seja o cheque, falar, não, eu não quero fazer isso, não faz parte da minha estratégia. É mais difícil, né? A gente dizer não. Porque esse faturamento ele é importante, ele é expressivo, ele pode levar o meu escritório a um outro patamar daqui a um ano. Pode, mas também pode tirar totalmente você do foco e prejudicar o teu modelo de negócios, que é aquele validado e aquele que você se posiciona e atua bem dentro dele. E isso é de um risco que é muito difícil de mensurar quando você toma essa decisão, especialmente quando você está com um escritório, às vezes, até colegas, estou vendo advogados, clientes nossos, que a gente sabe que são escritórios mais jovens, que às vezes caem nessa situação do canto da sereia, como você falou, né? De acreditar que é só eu mudar a minha energia, é outra estrutura de negócios. É claro que isso é possível, em algumas circunstâncias é uma decisão estratégica que pode valer a pena, mas é um risco grande, né, Mário? Não, eu acho o seguinte, e se de repente for interessante, nada proíbe de você mudar a sua estratégia. Claro. Então, eu não queria fazer. De repente, mas agora eu quero. Eu acho que é interessante. Ótimo, nenhum problema. É importante. A gente muda. A famosa frase, só muda de opinião quem tem opinião. E ainda bem que a gente muda. E ainda bem, né? Porque é sinal de amadurecimento. Eu hoje, com quase 60 anos, mudei muito que eu tinha 20, graças a Deus. Se eu tivesse com a idade que eu estou pensando com alguém de 20, significa que eu não teria mudado. Então, mudar faz parte e é saudável. Mas aí entra um detalhe. Se você quer mudar a sua estratégia, pare e se planeje. Então, para ficar no mesmo exemplo. Se em algum momento você fala, não, contencioso de volume eu acho legal, eu quero fazer, ótimo, vou parar. Como é que eu faço para entregar esse valor com a mesma qualidade? O que, como, por quê e para quê? Daí, depois de definidas as estratégias e o planejamento disso, faz sentido a gente olhar para essa oportunidade. Né? E aí você volta, redesenha a sua estratégia, se organiza, se prepara para tal, e aí sim você vai ao mercado com esse objetivo, né? Qualificado, preparado. A sua chance de ter problemas diminui sensivelmente. Então, importante, nada o impede de mudar a estratégia. Né? Aliás, é importante que a gente mude muitas vezes. Claro. Agora, mas eu acho que essa é a principal questão cultural que pega nós advogados. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu, como sou formada em Direito, sou advogada, na essência lá atrás, essa foi minha primeira formação, e até pivotar aí para o mundo da gestão e estudar administração, planejamento estratégico, orçamento e todo esse aspecto da gestão legal, a minha dificuldade era essa. Planejamento para advogado parece sempre que é uma coisa absolutamente rígida que tem que ser seguido a linha. E não é isso. Ele é o norte, ele é aquilo onde estamos, para onde vamos, como, por quê e para que queremos chegar nesse ponto. E qual é a jornada que vamos construir para chegar nesse objetivo. Mas não impede que haja algumas flexibilizações
em momentos que sejam oportunos de rever um posicionamento, de rever a construção de um novo modelo de negócios, né? E eu acho que é por isso que o advogado tem um pouco dessa reticência com o planejamento, porque acha que você pega um momento de crise como esse que a gente vive, muitos falam, tá vendo? Dedicação de horas do planejamento estratégico para quê? Ora, porque ele existe, a crise vai passar e você sabendo onde você quer chegar, mesmo fazendo a gestão da crise do momento, você não está perdendo o foco daquele seu objetivo maior, da sua proposta de valor, né? Do seu propósito de existência junto ao mercado. Conhecendo persona, conhecendo o segmento, qual o ramo da economia que se atende. Então, é uma questão cultural muito delicada essa, por isso que eu voltei para essa questão que eu coloquei para você há 20 minutos atrás, porque eu vejo que é uma resistência, mesmo aqueles que fazem, muitas vezes resistem em olhar e dedicar tempo a isso para poder validar constantemente. Não só para seguir aquilo que está escrito, mas também falar, opa, peraí, vamos rever essa rota aqui, porque determinadas questões mudaram e é importante a gente rever essa jornada, rever essa rota, né? Estabelecida. A sociedade é um organismo vivo, né? Quando eu falo não só a sociedade de advogados, como a sociedade como um todo. O mercado é um organismo vivo que está mudando constantemente. E nesse momento, você falou bem, que adianta o meu investimento, horas e horas em planejamento, e agora vem essa crise. Adianta muito. Porque se você definiu lá atrás, se você sabe quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas, você pode ajustar a sua estratégia utilizando exatamente esse recurso para esse momento. Então, se eu sei no que eu sou bom, se eu fiz lá uma estratégia no meu SWOT, sei no que eu sou bom e no que eu não sou bom, essa informação, mesmo que você estava utilizando para um cenário, digamos, de crescimento, que é como começou o ano, felizmente o ano tinha começado com perspectivas excelentes, e aí dá uma reviravolta, não se perde esse trabalho. Óbvio que você vai precisar adequá-lo e ajustá-lo. Agora, se você não tem essa consciência, se você não é sabedor de maneira bastante clara das suas forças e das suas fraquezas, agora fica mais complicado. Aqueles que o fizeram, que têm consciência disso, a outra pergunta que eu fiz foi o segmento de mercado. Se eu sei qual é o segmento de mercado, e se eu conheço meu segmento de mercado, agora eu consigo analisá-lo e ver como esse segmento que eu atendo está sendo impactado por essa realidade. E aí, quais soluções, qual é a proposta de valor que eu defini lá atrás, qual é a solução que eu posso entregar? E, portanto, óbvio que eu tenho que ajustar isso para esse momento. Mas esse ajuste é sintonia fina. Se eu não tenho agora, eu posso ficar totalmente perdido, é o que a gente observa. E não sabe nem por onde começar, né? Porque você não tem norte, não tem planejamento estratégico de advocacia, não consegue estabelecer um mínimo de rota aí para, nesse momento de crise, fazer gestão de crise. Não existe uma prévia estabelecida, né? E seguindo no Canva, as outras perguntas, eu feito duas, né, que eu falei que era segmento de mercado e proposta de valor, canais. Quais são os canais que eu utilizo para me relacionar com o mercado? Como é que eu chego ao cliente? Como é que o cliente chega a mim? Como é que ele me conhece? Ou como é que eu posso fazer para que ele me conheça? Para que ele saiba qual é a proposta de valor que eu tenho a entregar? Quais são as soluções que eu tenho? Como é que eu me relaciono? Ao saber disso, eu vou investir nesses canais. Isso faz, por exemplo, que eu invista em canais onde meus clientes não acessam. Por exemplo, é comum muitas vezes, às vezes até por vaidade, eu quero escrever reportagem para o Valor, para o Estadão. De repente, meu cliente não lê Valor. Muitas vezes são pequenas empresas, que empresas familiares, e que o dono é um engenheiro, montou a empresa lá atrás, e que ele não tem por hábito ler esses veículos, ou estar para esses veículos. De nada adiantou usar esse canal para me comunicar. Às vezes é muito mais saudável e muito mais financeiramente interessante eu me relacionar utilizando, por exemplo, às vezes, o jornal do sindicato, ou estar presente numa federação, na Fiesp, ou numa outra. Lá, talvez, estejam aqueles que irão me contratar. Claro. Mas para ele me contratar, ele precisa saber que eu existo, ou ele precisa saber como eu posso ser útil a ele. Então, conhecer o canal, utilizar o canal correto, faz com que você deposite energia nesses canais e não jogue essa energia fora, talvez em ações que não irão lhe trazer retorno. Relacionamento com o cliente. Como é que eu me relaciono com o cliente? Tem clientes, na verdade, onde o relacionamento é presencial. Hoje, existe segmento onde muitas vezes o relacionamento é muito mais através de digital. Eu dou relatórios, eu crio relatórios, até tenho contato pessoal, mas ele é menor. Eu tenho que produzir informações quase que diárias. Eu tenho que dar a ele informações e para isso eu utilizo muitas vezes plataformas, eu utilizo ferramentas que me aproximam dele. É uma forma diferente de relacionamento e talvez aumente mais para alguns segmentos.
muda de segmento para segmento. Então, qual ferramenta que eu devo ter? Quais são os aplicativos ou quais são os recursos que eu deveria ter para que eu me relacione com esse cliente de maneira muito mais efetiva? Quais são as fontes de receita? Como é que o dinheiro entra no escritório? Né? Eu tenho faturamento regular, muitas vezes partido. Eu tenho meu faturamento é para o projeto, então, na verdade, ele pode sofrer oscilações, né? Ou é no êxito, muitas vezes demora um tempão para acontecer. Então, a hora que eu tenho conhecimento de como a fonte de receita entra na minha sociedade, eu consigo me planejar, por exemplo, economicamente. Na hora de eu construir um orçamento, na hora de eu construir um planejamento financeiro, de novo, planejamento financeiro alinhado à estratégia. Se eu tenho uma estratégia bem definida, se eu sei que, por exemplo, que eu vou atuar numa área onde é comum o faturamento no êxito e que muitas vezes esse processo leva meses, quiçá anos, eu tenho que me organizar para saber de onde vai vir a fonte de receita para me sustentar até que esse investimento que eu fiz se materialize através de um faturamento de uma receita. Recursos principais. Quais são os recursos que eu preciso para a entrega dessa proposta de valor? O que eu preciso na minha sociedade? Muitas vezes, recursos em boa prestação de serviço são recursos humanos das pessoas. Quais são as habilidades, as qualificações que eu preciso ter para eu treinar ou para buscar pessoas no mercado com isso, para que eu possa entregar aquela proposta de valor? Muitas vezes não é suficiente só isso. Eu preciso de recursos tecnológicos. Eu preciso de plataformas, de ferramentas que vão dar segurança, vão dar agilidade para o meu advogado poder trabalhar. Então, portanto, se esses recursos são importantes, eu deveria me preparar, me organizar para investir nesses recursos, para que isso some, por exemplo, a qualidade técnica, e essa junção faça com que eu consiga entregar um trabalho de qualidade, rápido, a um custo acessível. Isso é muito importante, com a concorrência hoje gigantesca, e esse momento atual é fundamental para que eu tenha cuidado em investimentos de ter um custo que propicie eu fornecer um serviço com rentabilidade. Então, obviamente, eu também preciso ganhar, né? Isso não é só pro bono, eu preciso produzir um serviço, entregar um serviço que me gere um retorno, mas esse retorno tem que estar compatível com o que o mercado está disposto a pagar. E para isso eu preciso conhecer isso. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre custos. Atividades chaves. O que eu preciso executar? Qual a minha rotina? O que é importante? Vou dar aqui alguns exemplos. Para alguns escritórios, algumas atividades, é importante, por exemplo, uma boa sustentação oral. Eu tenho casos onde eu preciso, obviamente, ter um bom sustentador oral, né? E eu estou me preparando para isso. Eu tenho dentro do meu quadro alguém que possa exercer essa atividade com maestria. Isso pode fazer a diferença para o mercado onde eu estou. Então, entender quais são as atividades que o meu escritório tem que desenvolver para que eu entregue aquela proposta de valor que eu estabeleci lá em cima. Parceiros. Muitas vezes eu preciso, dentro da minha entrega, de ter parceiros. Né? Ter outros, muitas vezes são outros escritórios com outras práticas jurídicas que são complementares à minha. Um exemplo de parceiro que não tem nada a ver com a parte do outro escritório, mas peritos. Muitas vezes o tipo de atividade que eu tenho é ter parceria com peritos para que eu possa fazer algumas coisas. Às vezes, escritórios na área econômica para ajudar a fazer modulagem econômica. Enfim, eu preciso entender, a hora que eu entendo o que eu quero entregar ao mercado, qual a proposta de valor, que de fato eu faço, esses outros componentes, e dentre eles os parceiros, muitas vezes é importante eu ter parceiros que são chaves para a entrega da proposta que eu tenho. E dentro desse modelo, por último, mas não menos importante, entender a estrutura de custo. Como se compõe a estrutura de custo no escritório? O que são custos diretos, o que são custos indiretos, quais são os pesos, a magnitude, até porque nós estávamos falando agora há pouco em produtividade. A hora que eu tenho conhecimento da minha estrutura de custo, eu mitigo o risco de tomar decisões de cortar custos importantes. Esse é um risco muito grande quando não se tem considerado. Preciso cortar e corta, às vezes, alguns custos, que na verdade pode ser um tiro no pé. Porque a hora que eu cortei aquele custo, eu vou ter um prejuízo significativo na entrega de valor. Na entrega. Agora, eu preciso ter consciência disso. Eu preciso saber aonde eles estão e qual é o relacionamento dessas atividades com esses custos frente à minha operação. Então, de novo, até porque o tempo aqui não é muito grande, tem uma hora e eu não quero
quero ficar dentro do tempo, queria falar mais sobre um ponto importante, essas duas ferramentas, falamos aqui de uma maneira bastante resumida, mas só para dar uma noção, do SWOT e do Canvas, que são ferramentas, existem outras, e aí cabe a cada sociedade encontrar aquela que se sinta mais confortável. Mas essas metodologias e muito contribuem para ajudar na reflexão. Se vocês observarem, na verdade, essas são perguntas que elas estão contribuindo, assim, tentar tirar do sócio, da sociedade, reflexões sobre diferentes itens, diferentes quesitos, que a hora que você analisa isso, você começa a compor isso, e aí sim você desenha a estratégia. Outra coisa importante que eu gostaria de falar, antes de entrar no aspecto cultura, que eu também acho importante e muitas vezes é negligenciado. Ainda dentro de estratégia, é comum, e aí não é só a história de advocacia, isso vale para diferentes organizações, diferentes segmentos, você construir a estratégia e guardá-la a 7 chaves, e não divulgar. De nada valeu o investimento. Estratégia é algo que deve ser comunicado. Você deve divulgar, você deve dar publicidade à sua equipe. A equipe precisa saber qual é a estratégia da sociedade para eles entenderem como contribuir. Então, a hora que você dá publicidade, você divulga a sua estratégia, que eu quero ser, para onde a gente vai, qual é o nosso segmento, enfim, uma série desses pontos que nós falamos, você faz com que a equipe, todos, sabedores disso, remem, joguem energia nessa direção. E são canais também, né? Porque são canais de comunicação com o cliente e com os potenciais clientes. Então, é invariável isso. E mais do que isso, muitas vezes, a hora que você dá a essa publicidade, a hora que você faz isso, isso começa a fazer sentido para algumas mudanças que você começa a gerar. Muitas vezes, quando você desenha um planejamento estratégico, fruto dele, você estabelece objetivos, metas e um plano de ação que são tão importantes quanto a estratégia. E, às vezes, os objetivos implicam em fazer algumas mudanças, tomar algumas iniciativas. Se a equipe não sabe disso, essas iniciativas, as pessoas podem ficar refratárias a elas, podem criar resistência por não entender o propósito. Quando eu dou publicidade à minha estratégia, eu quero ir para lá, e para ir para lá eu preciso dessa ferramenta, por isso nós estamos investindo aqui, essa ferramenta, essa mudança que eu estou demandando da equipe, muitas vezes exigindo, passa a fazer sentido. E aí as pessoas, primeiro, podem contribuir para a implantação e, mais do que isso, não criar resistência. Eu vou dar um exemplo aqui muito comum. Digamos que em algum momento o escritório, para a sua estratégia, entenda que é importante implantar um timesheet. Timesheet é uma coisa chata, ninguém gosta de fazer. Toda vez que você tenta implantar um timesheet, todo mundo, com raríssimas e honrosas, são refratários. Não querem fazer. O usuário final não preenche. Se você der a chance dele encerrar sem preencher, ele vai encerrar sem preencher. Então, se você só implantar isso, você vai ter uma resistência muito grande. Mas se isso tiver um propósito e você conseguir demonstrar, nós precisamos do timesheet, porque para a nossa estratégia, essa é uma ferramenta importante. Isso vai agregar valor à sociedade e vai nos ajudar com várias ações. Ele continua sendo chato de fazer, mas ele tem um propósito. Quando você faz isso, a resistência é menor. Eu posso não gostar de fazer o timesheet, porque operacionalmente pode ser uma coisa desagradável, tomar tempo, é burocrático, enfim. Mas, se eu sou inteligente e se aquela estratégia faz sentido para mim, eu falo, tem razão, porque é duro fazer isso. Né? Como várias coisas que a gente faz na vida que é chato, não precisa fazer. E quando a gente sabe, eu tenho que fazer. Né? Mesmo que eu não goste. Então, quando você divulga, quando você dá você comunica a sua estratégia, as ações que você faz, se linkadas a isso, de novo, esse é um grande guarda-chuva que eu falei lá atrás. A hora que você pendura essas iniciativas, essas ações, com esse propósito e dá publicidade, é uma forma das pessoas serem menos contra, serem menos refratárias e ajudarem a fazer isso. Eu costumo usar a seguinte frase, que eu gosto muito dessa comparação, que é o seguinte: não divulgar a estratégia é a mesma coisa que colocar todos os profissionais do seu escritório num barco, dar um remo para cada um e não falar para onde quer ir. Cada um vai remar esse barco para um lado, esse barco vai ficar rodando e não sai do lugar. Uhum. Põe as pessoas no barco, dê um remo e fala: gente, nós vamos para lá. Para cá. Remem naquela direção. É bem verdade que pode ter pessoas que não queiram ir para lá. E é preferível saber, é preferível muitas vezes que as pessoas saltem do barco. Nenhum problema, é da vida. Você não tem todo mundo comungando com você, né? Ainda bem.
Para parafrasear aqui Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Agora, ao invés de você ter alguém remando contra, sendo um freio de mão puxado, é preferível que essa pessoa, se ela não comunga filosoficamente dos seus propósitos, dos seus valores, do seu objetivo, saia da sociedade. Ele provavelmente vai encontrar. Ele vai encontrar uma sociedade que agregue a ele o que ele quer. Então, esse aspecto que enfrenta muito aqui. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com um cliente, e a cliente está vendo uma resistência muito grande dos usuários finais, porque os usuários finais têm toda a liberdade do mundo de cada um fazer a gestão do seu conteúdo do jeito que querem. E daí, aqueles que fazem a gestão com as suas agendas, com seus próprios tablets nas nuvens e usando recursos e ferramentas exclusivamente de escolha pessoal, agora estão obrigados a trabalhar numa plataforma, numa nuvem, logando e tendo que imputar lá as informações, estão extremamente desconfortáveis com isso. E daí tem aquele que fala assim, eu acho muito mais prático eu trabalhar com a tela do tribunal aberta do que ter que ficar imputando dados em uma plataforma. Ainda que o robô traga um monte de dados, eu sou obrigado a imputar dados também. Invariavelmente é. Mas é a questão da cultura. Se os líderes e os gestores do escritório não mostram a importância de se fazer isso hoje, que às vezes é um trabalho duro e chato, mas que uma vez bem conduzido, daqui a um ano te leva a um patamar de negócios e de gestão muito assim salutar para diferenciar e para que tenha consonância com a proposta de valor do seu escritório, que você vai entregar para o seu cliente, a chance desses usuários aderir é muito maior. Então, assim, é isso. É uma questão cultural de engajar. Esse seu exemplo eu vou adotar ali para mim, tá? Eu vou começar a contar ele também quando eu tiver alguma palestra, porque é isso. Não adianta colocar todo mundo no barco, dar um remo para cada um e ninguém saber para onde é que está remando. Se não tiver essa transparência de comunicação, de abordagem, para a gente ter clareza de para onde vamos, né? Onde estamos, para onde queremos ir. E se não quiser, não tem problema. Ótimo, já manifesta que não quer mesmo, porque senão isso de forma transparente vai evidenciar e é melhor que saia. É ótimo. É da vida, nenhum problema. Agora, é preferível essa pessoa, se ela não comunga da sua estratégia, que ela saia, do que ficar remando contra ou criar um obstáculo para a implantação. E aí você trouxe um dado importante, que eu diria que na grande maioria das vezes é negligenciado, que é o trabalho da cultura. Que é assim, de qual a cultura da sociedade? Entender a forma que é trabalhado, o que é a cultura daquela organização, porque isso vai ajudar ou pode atrapalhar na execução da estratégia. Agora, sabedor da cultura, existem diferentes culturas e nenhum problema. De novo, não tem certo ou errado. O importante é entender para onde eu vou e, sabedor ou conhecedor da minha cultura, como isso vai ajudar ou isso pode contribuir para o atingimento daquilo. Então, assim, algumas reflexões de cultura são importantes. Por exemplo, a gente olha em gestão. Né? E aqui nós temos 4 minutos, tá, Mário? Tá, eu vou dar uma acelerada aqui, pelo menos para tentar passar esses pontos aqui. Que, na verdade, assim, gestão. A gestão da sua sociedade é voltada mais para controle ou com autonomia? E não é um ou outro. Entre esses dois pontos, existe um range, existe um espaço no meio. Pode ser meio termo, ou ela mais tendente para autonomia. A gestão da minha sociedade é feita de forma que eu dou autonomia para que as pessoas façam a sua administração. De novo, conhecer isso ajuda a tomar as decisões. Meu poder é centralizado ou é descentralizado? Eu tomo decisão por tudo, né? Eu não faço isso, ou eu descentralizo, eu deixo as pessoas tomarem decisão, mesmo que com alçada. De novo, se a gente pusesse numa escala de 0 a 10, não significa que é 0 a 10, isso não é binário. Pode ser um pouco mais para é mais próximo do centralizado, é mais próximo do descentralizado. Quando eu olho para a comunicação, ela é subjetiva ou ela é clara? Eu comunico abertamente, eu dou clareza, transparência nisso, ou é subentendido, fica solto? O foco é no resultado ou é no cliente? Né? Eu foco no cliente e o resultado é consequência? Ou eu foco no resultado e aí eu busco um cliente? Ou o meio termo? Né? Eu costumo dizer o seguinte, ser 100% um ou 100% é muito raro. Né? Ele sempre está no meio, ele sempre transita aí. O ambiente é competitivo ou colaborativo? Eu tenho uma sociedade onde eu estimulo e a organização é feita de tal modo que a competição é acirrada, ou é um trabalho em conjunto, em equipe? As conversas são diretas ou são diplomáticas? Eu sou assertivo quando eu falo. Né? A gestão, as conversas que eu tenho são diretas. Ou elas são diplomáticas, cheias de dedo, dou volta, enrolo e nunca digo exatamente o que precisa ser dito. Os valores, eu sou tradicionalista ou eu sou moderno? Né? Estratégia, ela é cautelosa, eu não gosto de risco, ou inovadora?
eu estou sempre trazendo novas soluções, eu estimulo, eu incentivo isso. Desempenho. É por processo ou é por prática? Não? Eu tenho fluxo, tenho processo, tenho regras, rotinas. Toda atividade tá desenhada, tá montado. Não, é na prática. Assim, o cara sabe como faz, chegou outro, ele explica, mas vai. A força está no indivíduo ou está no coletivo? Né? O meu escritório é um escritório só de Pelés, só de Messi e Neymares da vida, né? Ou não? Muitas vezes eu não tenho esses talentos, mas o coletivo, o conjunto, ele é muito forte. Veja que são questionamentos que envolvem comportamento cultural dentro da sociedade, que, de novo, ao você ter consciência disso, você entender esse comportamento, isso ajuda. E muitas vezes até mudar. De repente, eu acho que, por exemplo, a minha estratégia, eu deveria descentralizar o meu poder, e a hora que eu entro em contato, que eu sou centralizador, de repente cabe aí um trabalho para que eu migre para algo mais descentralizado, porque por entender que a descentralização vai dar celeridade, vai dar agilidade. Então, isso não acontece, ninguém muda a cultura por decreto. A partir de amanhã, agora nós vamos ser inovadores. Né? Não é assim que a coisa funciona. Você não muda comportamento. Mas se eu sei que isso é importante, eu posso começar a desenhar, a trabalhar, para eu começar a fluir mais para aquele lado. De novo, eu tenho que ter consciência e eu preciso saber. Estamos chegando no final, não quero me estender mais, exatamente para não sermos pegos aí no contrapé. Para não cairmos, né? Senão, assim, não tem nem tempo de tchau e nem de agradecimentos. Puf, o Instagram simplesmente derruba, gente. Bom, eu acho que o que a gente queria abordar um pouco era isso, nessa uma hora aqui, da importância da estratégia, junto com ela, um trabalho de cultura, e muito isso vai contribuir para que as sociedades tenham sucesso. Então, agora, nesse momento, eu acho que é um momento de reflexão. Aqueles que têm, olharem e ajustarem a sua estratégia para esse momento, e os que não têm, se prepararem, se possível, construírem, até para enfrentar o pós-crise, que esse é um outro tema importante, que daria pano para manga para a gente falar, mas enfrentar o pós-crise, que ninguém sabe, ninguém tem a fórmula, né? Mas se eu tiver um bom planejamento, uma boa preparação, um conhecimento, isso vai me ajudar a enfrentar esse momento. Querido também do nosso conselho, obrigada, Thiago. Luciana Sartori, tem tantas pessoas aqui, eu não vou poder falar o nome de todos. Controller legal, já perguntei o seu nome da outra vez, você é ótima, sempre participa, obrigada pela presença. Tiago, eu vi que estava aqui também, cliente nosso. Enfim, tem muitos clientes, parceiros, algumas pessoas aqui que mandaram comentários falando sobre controladoria. A gente está com o tempo praticamente esgotado, não dá para responder agora aqui no ar, mas a gente fica à total disposição, manda direct para mim, direto no meu, Celina Salomão, que a gente com certeza... Monique, ok, Monique, obrigada pela presença. Agora que eu vi aqui que tinha um comentário seu com o seu nome do lado. Mário, muito obrigada mais uma vez. Sempre muito legal essa nossa conversa, porque todo mundo que chega aqui depois reporta para a gente no particular várias questões, falando da importância da pauta que a gente está trazendo. E você tem tido aí um papel fundamental na construção desse conteúdo dentro das nossas redes sociais. E eu acho que esse faz parte do propósito da Fora Legal, né? Disseminar cultura de gestão, disseminar conhecimento e aprender e melhorar do ponto de vista de produto e levar essa perspectiva do que a gente trabalha dentro do nosso conselho aqui para o nosso público, seja cliente ou seja os advogados que não são clientes, mas que são parceiros que acompanham o nosso trabalho. Então, super obrigado por você estar conosco hoje de novo, obrigada por todo mundo que nos acompanhou. Essa live vai ficar gravada no Story até amanhã, fica por 24 horas, e depois a gente sobe para o nosso canal aqui da Fora Legal no GVT. Últimas palavras, faltam alguns. Falta um minuto, se você fique à vontade. Ótimo. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que realmente esse é um papel nosso, de todos nós, de compartilhar isso, trocar. Esse é um momento onde as lives estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Eu gosto muito disso. Quem me conhece sabe que, para mim, compartilhar experiência e conhecimento é algo que me dá um prazer muito grande. Então, me sinto muito, muito feliz de estar aqui. Agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos. Eu também estava lendo aqui alguns
pelos comentários. Muito obrigado. Estou à disposição. Gosto muito disso, como eu falei. Obviamente, agora está tão corrido. Estou trabalhando muito mais do que antes. Ainda acaba agora, ainda tem coisa para fazer. Porque agora se soma também as atividades da casa, né? A gente não pode esquecer isso também. Sim, eu agora e tudo adquirir responsabilidades. E se eu não cumprir a minha, também sou avaliado. E eu tenho que tomar cuidado, senão eu não como no dia seguinte, entendeu? Então, assim, eu tenho que cumprir as minhas etapas também. Nós vamos aí. Últimos segundos.